Se você tem Gary 11 e está pensando em vender ele, calma, preste atenção. Porque talvez os próximos minutos que você vai ficar aqui comigo podem valer muito mais do que ler um relatório de 40 páginas. Porque há menos de uma semana saíram duas notícias que foram extremamente importantes para o futuro do fundo imobiliário. E, de fato, mudou a geografia inteira desse ativo. E, na realidade, para quem não tem muito conhecimento sobre o assunto, pode até assustar. Mas tudo é por conta de interpretação. Então hoje nós vamos entender o que está acontecendo com o Gary 11 e eu vou te mostrar por que a gestão do Gary 11 está fazendo um jogo muito mais inteligente do que parece. Então fica até o final do vídeo que até o final dele eu vou te ensinar a fazer um preço teto com fundos imobiliários e você vai entender se está no momento bom ou não para comprar Gary 11. Então vamos entender os 3 pontos que constituem o vídeo de hoje. Primeiro, nós vamos falar sobre o fator relevante do Grupo Mateus, que aconteceu no dia 29 de julho e traz um real impacto para o Gary 11. Número 2, a venda de imóveis do Gary 11 de 804 milhões para o Risa da Master. E por que isso é uma jogada de mestre e não um sinal de alerta? E no terceiro ponto, vamos calcular um preço teto de um fundo imobiliário sem cair numa armadilha. Então já aproveita para se inscrever, você que ainda não é inscrito no meu canal, porque aqui semanalmente nós estamos trazendo conteúdos que vão ajudar você a investir melhor. Bora pro vídeo. Então, primeiramente, vamos falar sobre o Grupo Mateus, que se vocês puderem ver aí na tela no relatório gerencial do Gary 11, ele tem uma porcentagem bem relevante dentro desse fundo. Então, olhando a composição de inquilino, o Mix Mateus responde a uma fatia relevante da receita do fundo, cerca de 8%. Isso significa que qualquer problema com o Grupo Mateus vai pingar direto na sua conta. E o problema aconteceu no dia 29 de julho, o Grupo Mateus divulgou um fato relevante, informando que recebeu um auto de infração da Receita Federal de 1,28 bilhão de reais. Isso é referente aos exercícios de 2022 e 2023. Então a questão não é sobre a exclusão de créditos presumidos, de ICMS, de base de cálculo no IRPJ e da CSLL, que do total, cerca de 493 milhões é o valor principal, e o resto de quase 789 milhões é multa e juros. Então a empresa já classificou a contingência como perda possível e vai contestar administrativa e judicialmente. Isso aqui de fato é um problema para os cotistas que são a ponta final. Se você tem um grupo que representa uma fatia relevante dentro de uma gestora, dentro de um fundo imobiliário, e ele passa por alguns problemas com a Receita Federal, isso vai impactar diretamente o seu lucro, que vai impactar, obviamente, o seu bolso. Então, como vocês podem ver aqui, tem algumas notícias aparecendo, né? Na mira da Receita Federal, o Grupo Mateus, né, recebe uma autuação de 1,28 bilhões, não é uma autuação pequena. E as ações do Grupo Mateus, como vocês podem ver aí, chegaram a cair quase 9% no pregão seguinte, o que fechou com uma queda de aproximadamente 4,7%, perto de R$ 3,65. E o papel em si já acumula uma queda de 20% no ano. Então aqui entra a parte de quem de fato estuda para quem fica se baseando apenas em manchetes e notícias. Porque esse auto é sobre a estrutura tributária do Grupo Mateus. Não é sobre a operação de vender mercadorias no dia a dia. Isso eu digo porque a parte operacional segue rodando de maneira normal. Então eles continuam pagando os fornecedores normalmente. Não só os fornecedores, como os funcionários e principalmente pagando o aluguel, que é o que nos interessa. E por que ele continua pagando mesmo com esses problemas? Porque os contratos do Mix Mateus com o Gary 11, eles são atípicos e é algo que eu já falei no vídeo anterior. Ou seja, eles têm uma multa rescisória pesada. Então a última coisa que uma empresa como essa, que está recebendo algumas autuações da Receita Federal, quer é ficar inadimplente com um contrato desses, onde ela tem que pagar uma multa muito pesada. Isso não quer dizer que o risco não exista. Existe e você precisa se atentar a isso. Mas colocar isso na balança com títulos, por exemplo, vai quebrar o Gary 11, claramente um exagero de quem ainda não leu ou não sabe ler um relatório. E depois nós passamos para o segundo tópico desse vídeo, que foi a venda de 804 milhões. Aqui é um ponto muito positivo, porque enquanto o mercado se distraía com notícias do Grupo Mateus, Gary 11 divulgou no dia 26 de junho um fato relevante que, particularmente na minha visão, é excelente. Só que a engenharia por trás dessa negociação confundiu a cabeça de muitas pessoas, porque o fundo assinou um memorando de entendimentos para vender um portfólio de 9 imóveis para o FII Risa, Renda Imobiliária Master, no valor de R$ 804.361.586,84. Então são 5 unidades do Atacadão, né, no caso Carrefour, 3 lojas do Mix Mateus e um imóvel da rede Almanara, diversificado em 6 estados. E na realidade, por que isso foi uma jogada muito boa? Preste atenção no que isso vai resolver. O grupo Carrefour, via Atacadão, respondia 37% a 38% da receita do fundo. Então era uma concentração muito alta
para qualquer gestão ativa deixar parada. E com essa venda, o Gary 11 reduziu a exposição ao Carrefour e ao Grupo Mateus ao mesmo tempo. Foram 2 problemas reduzidos com apenas uma decisão. E aqui vem a parte que muita gente tem dúvida. O Gary 11 não está simplesmente vendendo e embolsando dinheiro. Ele vai receber cotas subordinadas do FII Risa Master como parte do pagamento. Então deixa eu te explicar isso de uma forma mais simples, porque talvez tenha embolado a cabeça de alguns aqui. Vamos supor que você tem uma casa onde você quer vender ela e sabe que talvez nos próximos anos ela tende a se valorizar muito. Só que em vez de você vender 100% da casa e sair fora com dinheiro no bolso, você vai negociar uma fatia do lucro daquele imóvel. Então é basicamente o que o Gary 11 fez. Ele realiza o lucro que ele já tinha na mesa, mas ele vai continuar exposto a uma valorização futura daquele portfólio através de cotas subordinadas. Isso é genial. Se as cotas valorizarem, o Gary 11 vai receber mais dinheiro por isso. Segundo o relatório mais recente do fundo, o Gary 11 fechou o mês com um patrimônio líquido de 2,72 bilhões e mais de 511 mil cotistas, um PVP de 0,90, ou seja, negociado com cerca de 10% de desconto sobre o patrimônio. Então o dividendo distribuído, como vocês podem ver aí, está em 0,083 por cota, com o guidance mantido entre 0,83 e 0,90. Um ponto importante, todos os dados que eu estou pegando aqui são dados atualizados do relatório mais recente. Claro que a Bolsa de Valores ela oscila, os números vão oscilar, mas eu estou pegando o relatório gerencial mais recente. Mas essa operação também serve para quitar automaticamente os CRIs vinculados a esses imóveis vendidos, também reduzindo a alavancagem, e também para abrir caixa para novas negociações no momento em que os fundos estão descontados por conta da Selic mais alta. Então podemos dizer que é uma reciclagem de portfólio muito bem feita pela gestão. Ou seja, vendeu o que já está maduro e quer comprar o que está barato. Genial. Então, particularmente, 2 notícias, uma não tão boa assim, que precisamos ficar ligados, e a outra muito boa, porque você diminui a concentração, faz com que os investidores fiquem mais tranquilos com relação ao próprio futuro do fundo imobiliário e ele continue pagando dividendos de uma forma interessante, como tem pago. Beleza, pessoal, agora entra uma das partes mais importantes do vídeo, como calcular o preço-teto de um fundo imobiliário, e aqui muita gente fica perdido ou perdida. Eu vou te ensinar um método que eu ensino na minha mentoria, na minha comunidade, para você parar de ficar comprando fundo imobiliário no escuro. E na realidade, nós precisamos ter noção de que o preço-teto não vai ser um número mágico ou um número fixo. Estamos falando de renda variável, não podemos esquecer disso. Ele é uma referência que vai mudar mediante a sua própria premissa. Então, ela pode te trazer uma falsa sensação de segurança se você não souber interpretar o resultado. Então, sair fazendo cálculo de preço-teto sem entender o que o ativo de fato vai fazer é comprar algo que você julga estar barato, mas que vai te dar dor de cabeça. Meu pai sempre dizia para mim, né, que às vezes o barato sai caro. E às vezes você está fazendo um preço-teto sem entender sobre fundamentos de um ativo e está acreditando que está pechinchando, mas na realidade está entrando numa ratoeira sem saber que é uma ratoeira. Então o modelo que nós gostamos de usar para fazer preço-teto de fundos imobiliários é uma adaptação de Gordon, ajustado para o Brasil e na questão de realidade dos fundos imobiliários. Calma que vai ficar fácil. Porque o fundo imobiliário, ele não é um REIT americano, que é como se fossem os primos dos fundos imobiliários. Tem vídeo aqui no canal falando sobre REITs e como investir neles. E também não é uma ação com um payout muito alto. É um fluxo de caixa descontado que usa os dividendos como uma base. Então nós temos que ter pelo menos 4 pontos interessantes aqui. Primeiro, dividendos pagos nos últimos 12 meses. Então nós pegamos o dividend yield acumulado no relatório do fundo. Segundo, nós temos uma taxa de crescimento esperada, podemos dizer assim. Porque aqui nós não podemos usar um padrão que o mercado costuma tentar prever. Nós vamos usar o crescimento real dos dividendos nos últimos anos. Isso trazendo também com uma margem de segurança. Terceiro ponto, nós temos que ver ali o prêmio de risco. Nós podemos colocar ali 2%, talvez, há uma taxa livre de risco, já que os fundos imobiliários têm uma volatilidade menor do que as ações, mas ainda carregam um risco de crédito de inquilinos e também vacância. E o quarto ponto é a taxa de desconto, porque nós vamos comparar com o Tesouro IPCA+. Porque os aluguéis dos FIIs vão corrigir de forma majoritária pela inflação. Então, o curto prazo, vencimento mais próximo, vai deixar a exigência desse cálculo mais conservadora e no longo prazo um pouco mais permissiva. Então, rodando essa conta para o Gary 11 no momento, o preço-teto calculado fica muito próximo da cotação atual, o que vai reforçar o desconto que nós já estamos vendo, de acordo com alguns relatórios, e que em grande parte está precificando alguns riscos que nós comentamos no bloco 1 e no bloco 2 desse vídeo. Ou seja, a concentração no Carrefour, a exposição no Grupo Mateus. Também tem outro ponto, contrato com o BAT vencendo em 2027, mas já existe projeção de renovação. Aqui está o ponto mais importante do vídeo inteiro, gente.
Nenhum número de planilha vai substituir uma análise técnica de um relatório gerencial. Então você pode ter o preço teto mais bonito do mundo sendo calculado de uma forma matemática extraordinária. E ainda assim você pode comprar um fundo ruim, um fundo que perdeu fundamentos, um fundo que tem contratos ruins, que tem inquilinos péssimos, que tem uma inadimplência muito grande. Foi exatamente o que aconteceu com pessoas que usaram um modelo de Gordon básico em fundos que hoje vão amargar 80%, 90% de queda. Isso eu digo no patrimônio. E o número dizia compre, mas a realidade ela dizia outra coisa. Por isso que é importante não nos basearmos apenas por uma coisa só. Nós temos que ter uma análise inteligente. Nós precisamos olhar para um fundo de acordo com a sua qualidade, não de acordo com o preço que está sendo mostrado. E é justamente esse tipo de leitura, é justamente esse tipo de análise que nós fazemos na nossa mentoria. Então eu faço um convite para você. Se você não sabe analisar fundos imobiliários, se você não sabe analisar ações, se você quer montar uma carteira de investimento que te pague todos os meses, que te traga retorno no Brasil, nos Estados Unidos, tendo noção de coisas difíceis sendo explicadas de uma maneira fácil, entra na minha comunidade. Porque lá você vai ter acesso vitalício a aulas, você vai ter acesso vitalício a um grupo de alunos, o meu contato fica à sua disposição para que nós venhamos falar abertamente sobre finanças, que é o tema central do nosso canal. Então comigo você vai ler relatório gerencial de ponta a ponta, comigo você vai aprender a fazer cálculos reais de ações, comparações entre ativos, análise fundamentalista, carteira internacional, você vai respeitar o seu perfil de investidor e vai trazer consciência do que pode ser investido ou não. Então se você quer parar de ficar tomando decisão de acordo com as suas emoções e ter uma noção mais técnica, é só você clicar no link aqui embaixo, me chamar para nós trazermos você para a comunidade de investimentos. Mas vamos lá, Kaique, e sobre números? Bom, vamos lá, nós temos uma cotação atual de R$ 8,15, temos um dividendo acumulado nos últimos 12 meses de R$ 1,00, um dividend yield de 12,24, o dividend yield mensal pago de 0,083, um valor patrimonial por cota de 9,27, um PVP de 0,88 e mais de 511 mil cotistas. Nas taxas do Tesouro, ou seja, uma referência para desconto, o Tesouro 2032 está com uma taxa de 8,44, que é uma taxa excelente, inclusive, para um investimento de curto prazo, e o Tesouro IPCA mais 2050 está com 7,33, que também é uma taxa muito boa. Quando nós pegamos aqui os 4 pontos, o dividendo está em R$1,00, que é a base número 1 do preço de Gordon. Temos a taxa de crescimento esperado ali, 2%, que nós podemos falar que é mais conservadora. Nós temos aqui o cálculo, o dividendo pago nos últimos 12 meses, que é de R$1,00 vezes 1,02, que é 2% de taxa de crescimento, 1,2. Terceiro passo, a taxa de desconto. Nós temos o Tesouro IPCA+, né, que está ali com uma taxa de 8,44%, mas tem a questão do valor líquido, então vamos descontar o imposto de renda. Nós vamos pegar aqui 8,44% vezes, entre aspas, 1 menos 0,15, que vai dar 7,17%. E no quarto ponto, nós temos o prêmio de risco, que é 2%, que é um padrão de fundo de tijolo com boa qualidade de contrato. Então o cálculo vai ficar esse aqui, ó. 7,17% mais 2% igual a 9,17%. O cálculo do preço teto, ele é exatamente esse aqui que está aparecendo na tela para vocês e o valor está em 14,23%. Ou seja, quando nós usamos aqui esse padrão, né, o modelo vai apontar um preço teto de 14,23%. Contra uma cotação atual de 8,15, então de fato está descontado. Então é um desconto de quase 75%. Então a conclusão desse cálculo é que Gary 11 está com um valor de 8,15, está com um PVP muito descontado, está numa faixa que varia esse levemente descontado, digamos assim. Então dependendo da premissa qualitativa que você emprega dentro desse fundo, algo que nós já mapeamos no bloco 1 e no bloco 2, não é motivo para você sair comprando afoito. Mas também não é motivo para fugir, afinal de contas ele tem números interessantes. Mas sim, é motivo para acompanhar os próximos relatórios gerenciais. Isso não é uma recomendação de compra ou venda, é apenas um exercício para que você tenha uma base matemática para tomar suas decisões. E eu já fiz alguns vídeos de Gary 11 aqui no meu canal, é só você assistir porque tem muito conteúdo disponível para você. Então voltando à pergunta inicial do vídeo, vale a pena comprar Gary 11? Bom, com os riscos mapeados, com a gestão, mostrando que sabe reciclar um portfólio de forma inteligente e com o fundo negociando um desconto que já reflete uma boa parte do risco conhecido, sim, ele continua no radar. Mas é claro que isso não é uma recomendação de investimentos, tá? É a forma como eu posso enxergar uma possível oportunidade, mas isso não quer dizer que você tem que sair comprando desesperado acreditando que achou a próxima mina do petróleo. Calma,
tenha paciência. Se você não sabe analisar um relatório, entra na minha comunidade e lá você vai de forma vitalícia vai ter uma ajuda profissional. Então, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais do Gary 11 de uma forma que ninguém ainda explicou aqui no YouTube, já aproveita para clicar no like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E aí, você tem Gary 11 na sua carteira de investimento? Você gosta de Gary 11 ou está estudando esse fundo? Deixa aqui embaixo para nós entendermos um pouco mais sobre o que você deseja dentro do mercado financeiro. E eu também tenho um convite para te fazer, né? Todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, eu faço aulas gratuitas ali no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, todo sábado, 10 horas da manhã, nós estamos montando uma carteira de investimento para alunos, mas também para pessoas que querem e estão interessadas no nosso conteúdo. Então lá, gratuitamente, eu vou te ensinar sobre construção de carteira de investimento, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau e fui. Deus abençoe.